Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode cantar o refrão do Salmo, Cassiano. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Canta isso. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. E que chega até nós essa salvação, esse poder de Deus, pela pregação de Paulo, que foi o apóstolo das nações. E esse poder de Deus, que veio desde o Antigo Testamento, mas se prefigurou plenamente no Cristo, que veio com seu braço forte e santo nos salvar. Paulo, pregador do Evangelho, que levou a palavra a todas as nações. E nós louvamos e agradecemos a Deus por ter escolhido um homem chamado Paulo, que por isso nós estamos escutando o Evangelho hoje. Nós não somos a descendência dos judeus, dos primeiros escolhidos, não, nós somos descendentes dos pagãos. E Paulo é o apóstolo dos pagãos. A mensagem chegou até nós, essa mensagem de salvação. E na primeira leitura, é a palavra de Paulo que nós estamos estudando. E a partir de hoje, na liturgia da palavra, na Santa Missa, nós começamos a escutar a palavra de Deus pela boca de Paulo à comunidade dos Efésios. Hoje nós temos apenas o capítulo 1, é o início da carta, é uma carta pequena, mas ela nos fala algo tão grande. E já nesse primeiro capítulo do Evangelho, da primeira leitura de hoje, nos mostra algo muito importante para nós no dia de hoje. Para termos essa abertura, esse poder salvador que Deus quer fazer em nós. Usarei alguns versículos também dos outros capítulos, são apenas 5 capítulos da carta, mas permanecerei em primeiro lugar nesse primeiro capítulo que a liturgia de hoje nos oferece. No início, Paulo já nos mostra
quem são os destinatários dessa carta, né? E não somente cita quem são, mas ele mostra a dignidade, mostra a vocação a que esses destinatários são chamados. Em primeiro lugar, né, os primeiros a receberem essa carta foram os efésios. Mas também nós somos segundos destinatários dessa carta, porque a palavra de Deus é viva e ela ultrapassa as gerações. O Senhor que falou lá atrás, essa mesma mensagem chega até nós e é para nós no dia de hoje como verdade salvífica. Esse destinatário da carta que Paulo cita são os efésios por primeiro, mas como nós somos descendentes deles também, dos pagãos, a mensagem chega até nós no dia de hoje. E Paulo vem nos mostrar que nós somos destinatários de tudo que o Senhor vem nos falar nessa carta. E mais do que isso, ele vem nos mostrar a nossa dignidade, a nossa vocação a que nós somos chamados. Olha o início. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade dele. Foi vontade de Deus o chamado a Paulo. E ele sempre cita nas suas cartas, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Olha, Paulo está chamando os efésios e, consequentemente, chamando a nós, os santos e fiéis em Cristo Jesus. Olha de que Paulo está nos chamando hoje, aos santos e fiéis. Você tem sido santo e fiel? Você tem sido santa e fiel diante do Senhor? Essa é a mensagem para nós hoje. O Senhor está falando isso para nós. Em outras traduções, fala aos cristãos e fiéis em Cristo Jesus. Em outra tradução, tem aos consagrados e fiéis em Cristo Jesus. 3 palavras diferentes, mas no significado é a mesma coisa. Tem o mesmo significado, 3 palavras diferentes, mas que se resumem em uma coisa só. O que é ser cristão? Ser outro Cristo. Cristão, ser outro Cristo. Portanto, é ser igual ao Cristo, ser revestido do Cristo. E Cristo é o quê? Santo. 3 vezes santo. E esse que é santo, 3 vezes santo, nos chama a quê? A santidade. Sede santos como eu sou santo. O Senhor falou, claro, lembrando lá do Antigo Testamento, mas falando como mensagem salvífica nos dias que ele veio pregar e chegando até nós. Depois Pedro, na sua carta, enfatiza ainda mais essa palavra: sede, portanto, vós santos, como ele é santo. Lá em Efésios 5, capítulo 5, versículo 1, mais na frente do que nós lemos hoje, Paulo fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Como é que nós vamos ser imitadores de Deus? Deus nós nunca vimos. Mas quem foi que revelou a imagem de Deus, do Pai? Cristo. Quando ele encarnou-se e mostrou a verdadeira face de Deus. Mostrou a verdadeira face de Deus. E quando ele diz, sede meus imitadores, sede santos como eu sou santo, ele está nos dizendo, ao me imitar, vocês estão imitando o próprio Deus. Portanto, sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Santidade, perfeição, às vezes são termos que parece que são distantes de nós, e não. Quando fala de perfeição, e nós, no início da Santa Missa, no ato penitencial, nós recordamos que nós somos frágeis, nós somos imperfeitos, pecadores. Como pode o perfeito entrar naquilo que é imperfeito? E é isso mesmo que acontece. Na Santa Missa, o que é perfeito, o que é santo, 3 vezes santo, faz morada naqueles que são imperfeitos, naqueles que são frágeis, naqueles que ainda não são santos. Mas é isso que acontece quando nós
assumimos verdadeiramente que somos cristãos, que somos consagrados, que somos destinados à salvação, o Cristo vem e nos santifica, por meio do Espírito Santo que Ele porta e nos destina. Cristo significa aquele que é ungido, consagrado. Como eu disse, as três traduções que eu citei aqui, aos santos, aos consagrados, aos cristãos. É a mesma coisa. Cristãos, consagrados, eleitos, ungidos. É uma tradução só para dizer: nós precisamos ser igual ao Cristo. Nós precisamos ser santos urgentemente. Não podemos esperar para depois, precisamos ser santos hoje. Paulo já nos mostra no início da carta aos Efésios o que nós devemos ser. Ele não perde tempo, Paulo não fica rodeando, não fica dando voltas para dizer, não, ele vai na raiz do que ele quer dizer. Sede santos, sede consagrados, sede verdadeiramente cristãos, ungidos, eleitos, à imagem do Cristo, revestidos do Cristo. Nós já fomos revestidos do Cristo no batismo. Nós já fomos batizados. E, portanto, no dia do batismo, nós fomos revestidos do Cristo, chamados de filhos e chamados também de cristãos. Tudo isso resumindo, ao sermos batizados, ali nós somos chamados a uma vocação que todos são chamados. E a uma vocação que todos devem viver plenamente, senão não entraremos na eternidade. Ser santo. Você já pensou que você tem uma dignidade tão grande dada por Deus? Uma dignidade de ser consagrado, escolhido, eleito, chamado a ser a imagem do próprio Cristo e, consequentemente, a imagem de Deus. Isso não é distante, porque nós somos criados à imagem de quem? Nós somos criados à imagem de Deus, à imagem da Trindade, à imagem de Deus, à imagem do Filho, à imagem do Espírito Santo. Isso não deve ser distante de nós. Quando nós falamos em pregações, em homilias, quando vem na palavra de Deus falando sede santos, acolha isso com a maior alegria. Porque a santidade é pré-requisito para nós provarmos do poder de Deus, do poder salvífico de Deus, que nós cantamos no refrão do Salmo. Meu irmão e minha irmã, hoje em dia nós vemos tantas pessoas que esqueceram dessa grande dignidade que Deus nos fez. Esqueceram que são imagem e semelhança de Deus. Esqueceram que deve ser a imagem do Cristo. Esqueceram que são consagrados a Deus. Esqueceram que são chamados de cristãos. E diante disso estão jogando fora essa dignidade. Jogando fora essa dignidade. Vivem de qualquer maneira. Nós vemos um mundo, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, chamados à santidade, com uma dignidade tão grande dada por Deus, mas que tem uma aversão a tudo que é cristão. Ah, é igreja? Não quero. Ah, falando coisa cristã? Não quero. E o mundo cada vez mais numa aversão total àquilo que é cristão, aquilo que é ser de Cristo. Até cristãos que se dizem cristãos com aversão a coisas que são contrárias ao próprio Evangelho. Jogam fora a vida em vícios e mais vícios, não é isso que nós temos visto? Seres humanos numa dignidade tão grande que foi dada por Deus, que jogam fora a imagem e semelhança. O que foi que o filho pródigo fez quando saiu, quando esbanjou os seus bens, ficou sujo, esbanjou com tantos pecados e prazeres? Jogou fora a dignidade. Jogou fora a dignidade. Por isso, quando ele chega, o pai dá o anel de volta, dizendo: você sempre foi filho. Você tem uma dignidade de filho. E não de uma criatura apenas. Não, nós somos filhos. E se filhos, herdeiros de uma herança eterna. Mas nós vemos uma humanidade cada vez mais jogando fora essa dignidade de filho, a filiação divina, e querendo viver como animais irracionais.
são homens e mulheres vivendo como animais irracionais. Prazer pelo prazer, numa sexualidade cada vez mais depravada. E ainda muitos gritam aí o slogan, meu corpo, minhas regras, né? No meu corpo mando eu. E vão se deslizando cada vez mais no pecado, no fundo do poço, no inferno. O nosso corpo não nos pertence. Aqueles que dizem, o meu corpo me pertence, então eu coloco minhas regras. Não, o meu corpo pertence a um Deus que me fez a sua imagem e semelhança. Nesse corpo aqui que eu estou tocando e que você toca, tem a imagem e semelhança de Deus. Nós não nos pertencemos, nós somos propriedade exclusiva de um Deus que nos criou e colocou em nós uma marca indelével, que não se apaga, de filhos. Mas nós vemos muitas pessoas, como eu disse, que vão jogando fora a sua dignidade, jogando fora a sua vida, e não se contentando com jogar fora a sua própria vida, joga fora a vida dos outros. E joga fora a vida de seres que Deus quis, mas que jogam fora abortando. Nós vemos o aborto crescendo cada vez mais, querendo ser aprovado cada vez mais nos diversos países, inclusive cada vez mais aqui tentam. Muitas mulheres e homens também, que não se contentam em jogar fora as suas vidas, a sua dignidade, e querem tirar a dignidade daqueles que nem tiveram direito de escolher viver. Mulheres casadas, e aqui fala mulheres, mas também muitos casais que contraem o matrimônio e não querem ter filhos. E muitas mulheres às vezes dizem, eu não quero ter filho porque vai estragar o meu corpo, vai cair tudo, a barriga vai crescer, o peito vai murchar, e não querem ter filhos. Não se assustem, isso está aí à torta e à direito. E por não querem ter filhos, para não estragar o corpo, e adotam como filhos animais. É isso que nós temos visto. Como eu disse, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus estão, por livre escolha, se transformando em animais irracionais, perdendo a dignidade. Mulheres que mostram o seu corpo como carne à venda no açougue, e mostram, né, às vezes a imagem do Brasil fora é a imagem de mulheres que ficam como carne nos açougues. É isso que nós vemos muitos que são ídolos da geração de hoje, dos jovens, né? Muitos que dizem que são os ídolos. Eu não vou nem citar nome aqui, para não levar ibope para eles, para elas. Mas nós vemos os ícones para a juventude de hoje. São seres que se igualam a animais irracionais, mostrando apenas corpo e sexualidade depravada. Cada vez mais academias lotadas e mais lotadas e igrejas vazias. É só ver o culto ao corpo, o culto à imagem, essa imagem que o mundo quer oferecer de uma estética. E aí vai homens e mulheres buscando vaidade. E aí eu lembro do Eclesiástico, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, um dia vai passar. E o que deve permanecer, que é a imagem do Cristo em nós, estão jogando fora. E as cirurgias e mais cirurgias estéticas para moldar o seu corpo a seu bem e prazer. E aí eu lembro que Jesus um dia falou, sepulcros caiados, por fora bonitos, mas por dentro podres. É isso que essa nova geração, essa geração cada vez mais, querendo ficar atraentes conforme os modelos do mundo por fora, mas por dentro a alma ficando podre, morrendo. Eu falei de morte, né, que jogam fora a vida e matam bebês, mas também eu quero lembrar porque no Evangelho, Jesus critica aqueles que levaram os profetas à morte. E isso nós lembramos o quê? Perseguição. Quantos profetas foram mortos? E aí desde lá o Antigo Testamento, e aí chegar no início da igreja primitiva, quantos por serem cristãos, por assumirem que são cristãos e mostrarem no seu corpo e na sua alma que são consagrados, que buscam a santidade, foram mortos. E ainda hoje, quanta perseguição aos cristãos existe em vários países.
matando aqueles que querem ser do Cristo. Jesus no Evangelho critica o sangue dos cristãos derramado, dos profetas. E aí Paulo, lá no capítulo 4, mais adiante um pouco dessa primeira leitura, ele diz: exorto-vos, irmãos, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados. Paulo está exortando, dizendo, qual é a vocação que vocês foram chamados? Eu falei no início, a santidade, a ser cristãos, a ser consagrado, que é a mesma coisa, ser santo. A nossa vocação é a santidade. E Paulo fala aos Efésios e, consequentemente, a nós: exorto-vos, irmãos, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados. Levar uma vida digna, a vocação a que fomos chamados, é viver na santidade. Será que estamos vivendo uma vida digna da vocação à santidade que Deus nos chamou? Será que estamos vivendo uma vida digna de homens e mulheres consagrados a Deus? Homens e mulheres que foram ungidos por Deus para serem santos. E agora Paulo parte, na segunda parte da primeira leitura, com algumas coisas com que nós podemos ser santos, para chegar a essa salvação. E Paulo vem com alguns verbos bem fortes, cheio de adjetivos, em uma tentativa, de expressar esse mistério insondável do amor de Deus por nós. E aí ele começa dizendo: Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Olha, isso é fantástico. Em vista de nossa união com Ele no céu, que um dia nós teremos, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Lembra Nossa Senhora? Nós lembramos ontem, a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E nós lembramos que Nossa Senhora, ela foi concebida sem o pecado original, por quê? Ela não foi tocada pelo pecado, por quê? Porque nela habitaria o Santo dos Santos. Aquele que é santo. Em vista dos méritos do Santo dos Santos que habitaria no seu ventre, Nossa Senhora foi preservada do pecado. Claro que não na mesma proporção, mas a palavra que Paulo nos traz hoje nos mostra algo parecido. Em vista dos méritos de Cristo, em vista dos méritos do Cristo em nós para nos salvar, Ele nos cumulou de toda sorte de bênçãos. De toda sorte de bênçãos. Ao te criar, quando você estava no ventre da sua mãe, você já tinha toda sorte de bênçãos necessárias para viver o ser cristão, o ser consagrado, para viver a santidade, toda sorte de bênçãos. Por isso, todo ser humano, no ato da concepção, ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, e naquele serzinho, que muitos dizem que não existe nada, que não existe vida, ali nele já está contido toda sorte de bênçãos dada por Deus, para que nós sejamos santos, para que nós voltemos a Ele na eternidade um dia no céu. Por isso, porque Deus nos quer de volta, porque nós não nos pertencemos, nós somos dele, Ele nos deu tudo isso, para que nós não nos perdêssemos. Portanto, meu irmão e minha irmã, aqueles reclamadores e murmuradores de plantão, que insistem em dizer que Deus se esqueceu, que Deus não age na sua vida, nós não podemos chamar Deus de mentiroso. Ele disse que nos deu toda sorte de bênçãos, para que nós pudéssemos ser santos. Nós devemos mudar as nossas reclamações diante de Deus, murmurações, como o salmista de hoje. Olha o que o salmista fala hoje. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Ah, mas Deus nunca fez milagres na minha vida. E a tua vida é um milagre ou não é? O maior milagre que Deus te deu foi o milagre da vida, de mais um dia de vida. Isso já é um milagre. Quantos não têm essa possibilidade, como eu disse, porque tiraram a vida? Nós estamos vivos,
é o maior milagre. Ele já fez tantos prodígios na nossa vida. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Nós somos vitoriosos em Cristo. E eu cito outro momento que Paulo fala em outra carta, que nós somos vitoriosos em Cristo, mais do que vencedores. E aí o salmista fala mais: o Senhor fez conhecer a salvação e às nações a sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Recordou o seu amor sempre fiel pela minha vida, pela sua vida. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Exultai e alegrai-vos. Meu irmão e minha irmã, alegre-se, porque o Senhor te escolheu. O Senhor te elegeu, o Senhor te consagrou, o Senhor te fez santo. Por isso que Paulo no início já nos chama de santos, porque o nosso destino é a nossa vocação. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave, aclamai com os clarins e trombetas ao Senhor, o nosso Rei. E aí Paulo fala: em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de toda a criação, para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Santos e irrepreensíveis. Só com a graça dele nós podemos ser isso. E ele já nos cumulou de toda sorte de bênçãos para que possamos ser. Nos escolheu para quê? Para ser um Zé Ninguém da vida? Não. Para ser mais um neste mundo? Não. Para viver em vícios e mais vícios, mergulhados em pecados e mais pecados? Não, Deus não nos criou para isso. Para viver no fundo do poço? Não. Para viver como animais irracionais, vivendo apenas no prazer pelo prazer? Não. Deus não nos fez para isso, mas nos criou, cumulou de toda sorte de bênçãos para sermos santos e irrepreensíveis. Somos dignos das promessas de Cristo. E aí eu cito alguns pontos da carta aos Efésios, no capítulo 4. Portanto, eis o que eu digo: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Meu irmão e minha irmã, não se igualem aos pagãos que estão vivendo aí, que jogaram fora a dignidade de filhos de Deus, que rejeitam a tudo que é cristão e a tudo que a igreja fala, que rejeitam o evangelho. Não imitem a esses. Imitem os santos. Imitem aqueles que já estão na eternidade com Deus, gozando da felicidade eterna, que buscaram a santidade nesse mundo. Que os nossos ícones e modelos não sejam os que a juventude está aí sendo levadas, que nós vemos nas mídias, que nós vemos nas novelas. Os nossos modelos são os que já alcançaram a santidade. E o maior modelo de todos é o Cristo, Senhor, o Santo dos Santos. Ou Nossa Senhora, que foi, em vista dos méritos de Cristo, preservada de todo pecado, mas que com sua liberdade foi dizendo sim, sim até o fim da sua vida, na fidelidade. E aí Paulo fala mais: indolentes entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Aí ele diz: renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho corrompido com suas concupiscências enganadoras, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Revesti-vos de Cristo, sejam santos. E aí no 4:27 ele diz: não deis lugar ao demônio. O demônio só quer uma abertura para te seduzir e te tirar a dignidade de filhos. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o quais estáis selados para o dia da redenção. E aí ele fala quanto à fornicação, a toda espécie de impureza, fugir como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas levianas, porque sabei bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Deus. Outrora erais trevas, mas agora sois luz, verdadeira luz. Ele nos predestinou para sermos filhos adotivos. Na leitura de hoje fala: pelo seu sangue nós fomos libertos.
Nele, em Cristo, as nossas faltas foram perdoadas. Para aqueles que querem o perdão, é só se arrepender e o Senhor nos libertará. Quando é que Deus não nos perdoa? Quando nós não queremos o perdão. Portanto, meus irmãos, busquem arrependidos de toda espécie de pecado ou de distanciamento de Deus e volta logo. Outrora nós éramos trevas, mas agora nós somos luz do mundo. Ele nos fez conhecedores do mistério da salvação, participantes da salvação. Escutamos a palavra da verdade, Paulo falando, e por fim fomos marcados com o seu selo. Qual é o selo que nós somos marcados? O Espírito Santo que havia sido prometido. Tudo isso Ele já realizou em nós, tudo isso Ele já nos deu. Só não trilha o caminho de santidade quem não quer. Só não vive o ser cristão verdadeiramente quem não quer. Só permanece no erro aquele que quer permanecer no erro. Só faz escolhas erradas quem quer permanecer distante do Cristo. E por fim eu cito no capítulo 4, versículo 14. Para que não continueis como crianças ao sabor das ondas, agitadas por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Por que é que Paulo fala tudo isso aos Efésios? Que hoje nós lemos no capítulo 1, mas eu citei aqui vários outros trechos dos outros capítulos. Por que é que Paulo nos alerta sobre tudo isso? Porque ele diz aqui no capítulo 4, para que não continueis como crianças, levadas como ondas para todos os lados, por toda sorte de sopro de doutrina, o mundo tentando nos levar de um lado para o outro, doutrinas e mais doutrinas contrárias ao Evangelho, tentando nos levar de um lado para o outro, nos enganar. Paulo fala tudo isso para não nos perdermos, Meu irmão e minha irmã, nessa quinta-feira de adoração, onde nós colocamos o Cristo como centro, e mais ainda nessa Santa Eucaristia, que o centro é o Cristo. Ele já nos deu toda sorte de bênçãos para sermos santos e irrepreensíveis. A salvação chegou até nós já, chegou até nós pela palavra. O que nós vamos fazer com ela? O que nós vamos fazer com o nosso corpo que é templo do Espírito? Jogarmos fora? Tirarmos a dignidade que Deus já nos fez como filhos e filhas? Não. Nós só temos uma opção: ser santo. Porque só tem uma opção que nos leva ao céu: é a santidade. Seguindo o Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Feche os teus olhos, nós vamos cantar esse refrão do Salmo, que nos mostra o louvor de alguém que recebeu a salvação, o salmista que canta salmos e cânticos, mas que no refrão ele engrandece ao Senhor, que o seu poder salvador chegou até nós. Feche os teus olhos e percebe como está a tua vida no dia de hoje. O que nós devemos fazer para retomarmos a vida que nós jogamos fora e entregarmos àquele que quer nos santificar, que nos dá toda sorte de bênção. Só Senhor. Toca no Senhor com o teu poder salvador. Vem sobre nós, Senhor, e nos unge, como tu és o ungido, ó Cristo, o ungido, o consagrado. Faz-nos também ungidos por ti, consagrados por ti, porque nós queremos ser santos, Senhor. Cantemos esse refrão do Salmo. Davi clamando ao Senhor, Davi que foi escolhido, eleito, consagrado, que passou tantas tribulações, que tantos pecados fez, mas que ele reconhece quem é o que porta o poder. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as Canta nações. isso, o Senhor fez conhecer. O Senhor
de hoje novamente. Nos salva novamente hoje. Seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Onde foi que o Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações? Na cruz. Quando Ele nos salva. Davi falou lá no Antigo Testamento, mas isso já é uma prefiguração da salvação que o Cristo veio nos trazer. Foi na cruz que o Senhor nos tornou filhos novamente. Porque nós éramos apenas criaturas, só que Deus tinha o objetivo de nos fazer filhos, filhos adotivos, e foi na cruz que o Senhor nos fez isso. E ao nos dar essa grande dádiva, Ele nos deu e nos cumulou de toda sorte de bênçãos para sermos a sua imagem e semelhança, para sermos a imagem dEle. Por isso que Ele diz, quer a salvação, quer o reino de Deus, imita-me, segue-me, coloca a cruz no ombro e segue-me. Aquele que quiser ganhar a sua vida, ganhar a vida eterna aqui, vai perdê-la. E como nós perderemos a vida aqui? Reconhecendo que somos dele, reconhecendo que somos cristãos e buscando a santidade. No mundo de hoje, se nós falarmos que buscamos a santidade, que somos cristãos, nós seremos perseguidos. Mas como o Senhor disse, podem tirar a vida, matar o corpo, se preocupem com aquele que pode tirar a tua alma, perder a tua alma. Ó Senhor Jesus, nessa tarde nós não queremos nos perder, Senhor, mas queremos a Ti. E para terminar, cantando novamente esse refrão: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Suas vozes para terminar. O Senhor fez Canta forte. conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez seu poder perante as nações. Obrigado, Senhor. A Ti todo louvor, a Ti toda honra, porque nessa tarde Tu fez que cada um conhecesse o seu poder salvador novamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.